que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve o que o Espírito Santo diz. As Escrituras Sagradas está escrito no livro do Apocalipse que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras desta profecia e as guarda, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo do quê? Do fim de todas as coisas. E quando chegar o fim de todas as coisas, haverá um grande julgamento. Eu vou ler o capítulo 20 do livro do Apocalipse, no verso 11, o que diz a palavra de Deus. O juízo final. Verso 11: E vi um grande trono branco, no que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus Cristo. Por causa da grande perseguição no primeiro século, que a igreja romana ela fazia aos cristãos, que anunciava a Cristo Jesus, que é o único Senhor, o único Salvador, o único que pode perdoar os pecados e dar a vida eterna após a morte ao homem. Eram perseguidos
E João foi levado a uma ilha chamada de Pátimos, e ali ficou preso por causa da pregação da palavra de Deus. As pregações da palavra de Deus, elas não voltam vazias, porque disse Jesus que passará os céus, passará a terra, mas ela jamais passará. E uma vez o homem ouvindo as palavras de Deus, que apontam para o caminho único que pode levar o homem a obter o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma, ele não é mais inocente, porque assim está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade, para que todos venham se arrepender. Nenhum ser humano, nos últimos dias que nós vivemos, ficará diante de Deus inocente no dia do julgamento, porque todos estarão indesculpáveis diante do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele falou, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele disse que quando este Evangelho do Reino for anunciado em testemunho e em todas as nações, então virá o fim. E nós estamos vivendo na era onde o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, está sendo anunciado, não nestas megas catedrais, nesses megas templos, aonde está a corrupção, aonde estão os falsos profetas. Não, o Evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus, ele está sendo anunciado pelos seus mensageiros, pelos seus servos fiéis, que amam a ele de todo o coração e querem que as almas sejam salvas, e por isso obedece o mandamento de Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E esse Evangelho está sendo hoje, agora, nesta Avenida Presidente Kennedy, sendo anunciado para você que passa, para você que está parando aí com o seu automóvel, para você que está aí na farmácia, para você que está aqui na loja Colombo, aqui na loja 100, é para você que o Evangelho está sendo anunciado, para que você venha despertar, enxergar que a sua vida, ela é passageira, que a nossa vida, ela é como um vapor, porque assim diz a Bíblia, e depois da morte, as religiões não poderão te livrar da condenação, do fogo do inferno, porque todos os seres humanos são pecadores por natureza, todos estão condenados. Todo ser humano já nasce condenado por causa do pecado que está em seu ser, herdado pelo primeiro homem criado perfeito lá no jardim do Éden, e que desobedeceu a Deus, e por isso veio a morte, e a morte seguiu a todos os homens, porque todos pecaram. E esse Evangelho, ele está sendo anunciado para você hoje, para que você creia, para que você aceite. Estamos vivendo num mundo onde há muito barulho, há muito som, há muitas vozes ecoando no mundo, barulhos de trevas, barulhos de demônios, sons que somente trazem ao homem perturbação, vozes de músicas terríveis que têm levado o ser humano a cada vez mais se prostituir, a se drogar, a roubar, como o funk,
que é uma arma do diabo, porque o funk foi criado pelo diabo, mas a mídia apoia, o governo apoia, aplaude. Está aí essa juventude, esses jovens de hoje, crianças que não têm a percepção do que é bom, do que é ruim, estão caminhando para a morte, se drogando, se prostituindo, achando que isso é vida, achando que isso é felicidade, porque tem aprendido com essas músicas, tem aprendido com esse som, com essas vozes. Mas a voz, a trombeta do Evangelho de Jesus Cristo anuncia a todos que o juízo final vai chegar. O fim chegará de todas as coisas. Deus está irado com esta humanidade. O pecado está subindo as narinas de Deus com fedor, a qual Deus não está mais suportando. Mas Jesus, Ele veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos e disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Só Ele tem poder para arrancar o homem da escravidão, do pecado, da escravidão, dos vícios, das drogas, da prostituição, da loucura, da idolatria, da feitiçaria, e colocar ele lavado pelo seu sangue, com vestes novas e com seu nome escrito no livro da vida, para herdar a salvação da sua alma. Este evangelho, ele está sendo pregado. E não adianta você se esconder atrás de uma religião, porque a religião não pode te salvar, pelo contrário, ela vai te levar para o inferno, ela vai te levar para a condenação, porque as religiões, elas não pregam, elas não falam do verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo, que é o único que pode salvar a alma do pecador. As religiões todas dizem que tem um caminho que leva a Deus. É mentira! Todas dizem que a religião é boa. É mentira! O único que pode levar o homem a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o caminho. O caminho é Jesus. Todo caminho que não é Jesus Cristo é caminho de morte. Como diz a palavra de Deus em Provérbios, que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o fim é a morte. O fim é a morte. E João viu o grande trono branco, o juízo final, e no verso 11 disse João: eu vi um grande trono branco. O grande trono branco significa a magnitude do senhorio, da soberania e do poder do grande juiz. O único juiz fiel, justo, que irá julgar, e este é Jesus. Hoje Ele é o advogado para todo aquele que nele crê. Hoje Ele pode advogar, se você crê na sua morte propiciatória, e te livrar da morte eterna. Mas naquele grande dia, Jesus, o grande juiz, irá julgar. E o branco simboliza a pureza, a santidade imaculada e o juízo perfeito que Deus irá exercer sobre toda a humanidade.
Toda a humanidade vai ter que se prostrar diante de Deus no dia do juízo final. Hoje o homem se prostra diante de imagem de escultura, diante dos homens, adoram, buscam refúgio, porque não querem se prostrar diante do grande Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mas naquele grande dia todos irão se prostrar diante de Deus, diante do juízo final, e será julgado todos, como diz a Escritura, lá estarão os grandes, os pequenos, de pé diante do trono. Lá vai estar Maomé, lá vai estar Buda, lá vai estar Confúcio, lá vai estar Hitler, lá vai estar o Gandhi, lá vai estar todos estes falsos que vieram a este mundo e criaram religiões para desvirtuar o homem do caminho verdadeiro de Deus. Estarão lá os grandes reis, os grandes empresários, bilionários, os artistas de Hollywood, a qual venderam as suas almas para o diabo, para obter fama, para obter sucesso. Todos estarão diante do trono, ricos, todos bilionários, e serão julgados, e não haverá escapatória, porque os livros se abrirão, todos os livros serão abertos, onde está escrito todas as obras que os homens fizeram nessa terra, todas as obras que você faz, todas as suas ações, todos os seus pensamentos, está sendo anotado no livro da vida de todos os seres humanos, e no dia do juízo, o livro das obras serão abertos, e não haverá obra nenhuma que poderá livrar o homem da condenação, porque obra não salva, caridade não salva, dar esmola não salva. Não, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa boa não salva, porque a Bíblia Sagrada, a Escritura diz, no capítulo 2, no verso 8 de Efésios, que escreveu o apóstolo Paulo, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra do homem pode salvar. O apóstolo Paulo chegou a falar em Coríntios, no capítulo de número 13, está escrito as palavras do apóstolo Paulo, que ele falou acerca das obras que são inúteis para adquirir a salvação. Paulo disse, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que diz a Escritura, a palavra de Deus. O homem pode dar até toda a sua riqueza, colocar até o seu corpo para ser queimado, nada disso aproveitaria se não tiver amor. Somente é salvo
da condenação do inferno é aquele que crer em Jesus Cristo e passar a amar a Ele de todo o seu coração e servi-lo, obedecendo, não com medo de ir para o inferno, não com medo de sofrer consequências pela desobediência, mas somente por gratidão, por amor, por tudo que Deus é e por tudo que Deus fez. Se não tiver amor, mas o amor está se esfriando, como diz Jesus, e o pecado está se multiplicando, mas tem que ter o amor por Jesus. Quem ama a Jesus Cristo e tem Ele no coração, não adora ídolos, não se prostra diante de imagem de escultura. Quem adora a Deus não presta culpa a demônios. Os demônios, eles estão nos estádios de futebol, nos ídolos. Os demônios estão aonde está os grandes festivais de rock. Ali estão os demônios. Onde está o funk? Aquelas multidões ali adorando os seus demônios, que são os seus ídolos. Para ter salvação, vida eterna, tem que se arrepender das abominações, tem que se arrepender dos seus pecados e passar a viver para Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, que Jesus morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si, mas para Ele, que, aleluia, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Buda morreu, está agora no inferno. Maomé morreu, está no inferno. Confúcio morreu, está no inferno. Chico Xavier está lá no inferno. Mãe Diná e todos esses que foram guias espirituais do diabo, do maligno, morreram. O único que pode salvar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, se fez homem e foi obediente, como diz as Escrituras, ao Pai, e morreu uma morte horrenda de cruz, que é escândalo para os judeus, mas para os que são salvos é poder de Deus, é salvação. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas esse Deus, Jesus, Ele se fez homem. Ele obedeceu toda a lei que o homem não podia obedecer, foi fiel, nos deixou exemplo para que façamos o que Ele fez. E Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode tirar o homem das trevas, da escuridão deste mundo cheio de demônios e de religiões que somente estão enganando e levando o homem para o inferno. Religião é criada pelo diabo. Religião, ela não salva a alma, porque ela não fala a palavra verdadeira de Deus, que Jesus Cristo é o único, como disse o apóstolo João, que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Somente Jesus pode salvar. Por isto, desperte enquanto é tempo, acorda, abandona a idolatria. Está chegando a Copa do Mundo, o maior festival da idolatria. Ali estará milhões e milhões de pessoas adorando os seus ídolos. Quantos já morreram infartados por causa dos jogos desta seleção brasileira, que não pode fazer nada pelo homem e não vai fazer nada? Quantos morreram infartados, idolatrando, gritando,
desesperado, torcendo para um clube de futebol, para jogadores que estão ali bilionários, que já venderam a maioria a alma para o diabo, porque se tornaram ricos e tornaram-se ídolos, e maldito é o ídolo, e todo aquele que adora o ídolo é maldito. Está chegando aí, o Brasil vai parar, mas você não para pensar que um dia você vai morrer. Para pensar que a morte vai chegar. Caia na real que você é um ser humano falível, que quando a morte chegar não adianta rogar a Maria, não adianta rogar a Santo Antônio, não adianta pegar o terço, pedir, porque na hora da morte a Bíblia diz, vai ser o homem levado para o juízo, porque está escrito em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, que destinado, ordenado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo, e no juízo não haverá reencarnação, porque reencarnação não existe. Reencarnação foi criada pelo Espiritismo para que o homem viva enganado, achando que ele pode viver, fazendo tudo que agrada o seu coração, entregando a sua carne à prostituição, o seu corpo, a consumir drogas, a se embriagar, a matar, que acha que depois vai morrer e vai reencarnar. Não, depois da morte vai vir a ressurreição dos mortos, como está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, que muitos ressurgirão do pó da terra para a vida eterna e muitos para o desprezo e a vergonha eterna. E como está aqui no livro do Apocalipse, no dia do juízo final, está escrito que dará aos mortos o mar que neles havia, a morte e o inferno dará também os mortos que neles havia, e todos ali serão julgados pelas obras que fizeram nesta vida, a qual está escrito no livro da vida, no livro das obras. E o que não foi achado escrito no livro da vida, a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo. É a ressurreição que todos nós iremos passar. Não é reencarnação, porque não existe. Ressurreição. O seu corpo vai ressuscitar quando Jesus voltar. E aí o que será? Se você morrer na idolatria, morrer no pecado, na prostituição, você que vive essa vida de pornografia, essa vida de idolatria, consumo de droga, o que será de você? Você irá ser lançado no lago de fogo, você será condenado, porque somente Jesus Cristo, Ele pode salvar, porque só Ele é a porta. E para entrar por esta porta, tem que crer na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua vinda, e obedecer tudo o que Ele deixou escrito nesse livro que se chama Bíblia, a qual é a regra de fé e prática, que é luz para o caminho do homem, é lâmpada para os pés do homem, andar nesse mundo de trevas. Jesus Cristo, Ele está voltando, o fim está muito próximo. Arrependa do teu pecado, arrependa das tuas obras malignas, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele disse
Está escrito em São João, no capítulo 10, no verso 10, eu sou a porta, todo aquele que por mim entrar, sairá e achará pastagem. A porta é Jesus, não é Maria, Maria não é